caos. Eventos que parecem acontecer de forma aleatória, sem controle nenhum, mas que na verdade as pequenas coisas dentro desse evento que levaram àquele grande caos pode ser controlada. Isso é uma teoria. Inclusive, ela já foi tema de um grande filme chamado Chaos, ou Caos, aqui no nosso idioma. Ele fala da teoria do caos e como ela é aplicada em um grande roubo de banco, bem diferente do atual. Esse filme particularmente me agrada muito porque tem dois dos meus atores favoritos. O Jason Statham, muita gente conhece ele mais ali pelo Carga Explosiva, e Wesley Snipes, também muito conhecido ali através do filme Blade. Dois grandes atores, e é claro que uma junção deles em um só filme só poderia dar em um filmaço. E é um filme de 2005. Como ele é um pouco mais cabeça, não fez tanto sucesso como alguns besteiros. Mas eu vou trazer um trechinho deles mesmos explicando o que seria a teoria do caos. Vamos ouvir juntos. Conhece a teoria do caos? Edward Lorenz criou a teoria do caos nos anos 60. É o estudo dos fenômenos que parecem aleatórios, mas que na verdade possuem um elemento de regularidade que pode ser descrito matematicamente. Explica outra vez. Bom, é assim. Os eventos podem parecer não relacionados e aleatórios, mas eventualmente surge um padrão e no final todas as peças se encaixam. Indo mais além do filme, você que já conhece as 13 famílias sabe que a teoria do caos é muito aplicada pelas 13 famílias. Sem o caos não há como haver uma ordem. As pessoas em sua situação de conforto, em situações normais, elas não aceitam certas propostas. Mas, dependendo de como as coisas estejam ruins, propostas que antes seriam recusadas na hora, você teria a porta batida na sua cara, começam a parecer cada vez mais agradáveis, cada vez mais lógicas, cada vez mais atraentes. E é isso que o sistema faz. Causa o caos para em seguida vir a ordem. E isso está sendo feito no nosso país nesse exato momento. Se já não bastasse os preços abusivos na bandeira 2 da energia, como nós já explicamos aqui, desde que foi privatizada, a gente disse, olha gente, o monstro está escondido quando houver secas. Foi liberado aumentos abusivos nas bandeiras 2 para frente. Enquanto tiver em situações tranquilas, nós não vamos sentir. Pode ser até que fique um pouco mais barato, eu falei isso na época e fiz outro vídeo explicando agora. Mas fora tudo isso, a ANEEL está defendendo criar uma nova taxa, meu irmão. Uma nova taxa. E é essa taxa que me lembrou muito desse filme. Eu vou explicar a vocês. Primeiro eu vou passar a matéria. Não quero contaminar o seu raciocínio. Para quem não me conhece, eu sou o Davi. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu não quero contaminar o seu raciocínio com o que eu entendo disso aqui. Então primeiro eu vou falar exatamente o que eles estão falando. Essa dica veio de Guilherme Espírito Santo. Um abraço forte pro nosso irmão, sempre aqui conosco desperto. Não é uma matéria muito grande, porque isso aqui é igual a cocô. Quanto mais mexe, mais fede. Tá aqui, ó. Folha de São Paulo. A ANEEL defende taxa extra na conta de luz após queixas de ministério. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, afirmou na terça-feira, dia 1º de outubro, já começa o mês assim, né, já enfiando a faca em todos nós, que vai analisar o pleito do governo por um recuo na bandeira tarifária que será cobrada na conta de luz em outubro, mas defendeu a taxa extra, dizendo que a medida é necessária para pagar as térmicas e tem efeito educacional para o consumidor. Vamos entender isso aqui melhor. Como eu falei para vocês, eles estão cobrando tão caro, foi autorizado com a privatização cobrar tão caro nas bandeiras 2, né, quando eles vão usar essas termoelétricas, que o próprio governo está vendo que vai pegar muito mal para eles. Vai pegar mal demais, porque isso aqui só foi possível, repito, com a união da esquerda e da direita, certo? Um endivida, o outro chega como solução vender para justamente quem paga para todo esse caos no planeta. A gente faz isso, a gente não abre de verdade o livre comércio em nenhuma dessas áreas. A gente passa uma empresa, um monopólio que é do Estado para 3 ou 4 amigos do rei, às vezes nem isso, passa para um só. E aí o que é que acontece? Todos nós nos ferramos, porque vai para as mãos justamente de quem financia. Bandeira colorida, ataca a família, a moral, os bons costumes, muda a legislação dos países através de financiamento de candidatura de político A, B e C. Tudo isso. E a solução dos caras não, passa logo para eles e pronto. Vai melhorar? É óbvio que não. A agência confirmou ter recebido o ofício do Ministério de Minas de Energia, pedindo a revisão da decisão da última sexta-feira 27, que implementou a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de outubro, com a cobrança adicional de R$ 7,87 para cada 100 kW consumidos. O pedido foi antecipado à coluna Painel SA da Folha de São Paulo, pelo ministro Alexandre Silveira, preocupado com o impacto do aumento da conta de luz na inflação e na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Sauro. O aumento dos custos com energia elétrica no sistema de bandeiras traz repercussões para as famílias, em especial a partir do impacto nas despesas de energia elétrica, bem como o impacto inflacionário a partir do efeito de energia elétrica nos produtos e serviços, diz o ofício do Ministério de Minas de Energia.
Entregue nesta terça-feira, o ofício pede que a ANEEL considere também o saldo da conta das bandeiras tarifárias, hoje em 5,2 bilhões, em suas decisões sobre o tema para o MME. A sobra de recursos deveria ser usada para minimizar o impacto da seca sobre a conta de luz. Ele está dizendo aqui que há esse sobrecaixa, né, de 5,2 bilhões, e esse dinheiro deveria ser usado não para o governo gastar à vontade, mas já que vai haver esse problema aqui de ter que cobrar mais, já que está seco, né, as reservas estão com nível baixo, então que serviço para amortizar esses valores mais altos cobrados a cada cidadão. Mas o grande problema é como é que autoriza esses aumentos tão grandes, meus irmãos. Como é que alguém pode lucrar com o problema do país? Esses caras sempre fazem as coisas dessa maneira, meus irmãos. Prevendo, né, que nós teríamos muitas chuvas pela frente, eles fizeram a privatização, né, passaram o controle, como eu explico inclusive no outro vídeo. Veja o vídeo com esse tema, né, da energia, e você vai ter toda a explicação lá. Mas resumindo aqui, passaram o controle, não tem mais o poder de decisão, e o que é que acontece? Os caras compram não para levar a luz, como eles falaram, agora vai chegar a luz naquelas regiões mais isoladas. É claro que não. Se o governo, que tem obrigação de cuidar do povo, não fez, você acha que a empresa vai querer botar um bico de luz, gastar meio mundo de fio para chegar lá em cima de uma montanha, lá debaixo de uma serra? Lógico que não, né? Então essa aqui é conversa para boi dormir, só que o povo é ignorante, o povo é idólatra. A gente fez um vídeo aqui, depois eu quero comentar com vocês, né, criticando a posição do Marçal de convidar a Tabata, né? Claro que ele impôs condições e tal, mas ele convidou a Tabata para participar da Secretaria de Educação, caso ele fosse eleito. E isso é um absurdo. A Tabata é de esquerda, as ideias dela todas é de esquerda. Se o menino puder usar saia, tiver que usar saia, ela tá de acordo com isso, né? E como é que o cara chama para educação? Ele que tá aí para representar uma verdadeira direita, né? Então já é um tiro no pé. Mas a idolatria que antes era dada a Bolsonaro, muitas pessoas estão passando a dar agora o Pablo Marçal. E aí eu digo a você, sem medo de errar, não há como haver melhoria no país com essa idolatria, porque político tem que ser apoiado, mas cobrado ao mesmo tempo. As críticas têm o poder de fazer o cara ir pro lugar certo. Então, ainda que o Pablo Marçal seja uma pessoa bem intencionada, se o povo passar a idolatria que era do Bolsonaro pra ele, vai dar merda sim, não tem como. Porque todo homem tá sujeito a errar. E quando o povo idolatra, você coloca ele acima, você coloca ele como uma entidade divina. E nessa posição, qualquer homem vai errar sempre, porque nenhum homem nasceu para ser Deus. É essa a grande questão. Mas o povo idólatra, ignorante, é incapaz de perceber e acha que qualquer crítica é um ataque, porque foram ensinados assim nesses últimos anos. É lamentável. Vamos continuar aqui com a matéria, porque veja que tem tudo a ver. Antes mesmo de receber o pedido oficial, a agência havia dito que analisará o tema, mas frisou que a metodologia da definição das bandeiras foi aprovada após audiência pública e é bastante sólida. Trata-se de mecanismo objeto sem discricionariedade da ANEEL, afirma. A ANEEL diz ainda que qualquer alteração desse mecanismo deve passar por uma análise competente, pública e transparente, seguindo o rito da agência. Em setembro, porém, a ANEEL acabou revisando o valor da bandeira tarifária após questionamentos do governo. Em um primeiro momento, havia definido a bandeira vermelha patamar 2 como a de agora. Depois decidiu aplicar o patamar 1 de R$ 4.463 por 100 kW consumidos. A agência confirmou que a mudança foi motivada por correções de cálculos da ONS, Operadora Nacional do Sistema, sobre o uso da termoelétrica Santa Cruz, que impactou estimativas de preço da energia usadas como parâmetro para definir a bandeira. Também naquele momento, Silveira criticava a imposição de taxa extra sobre a conta de luz, sistema adotado no país desde 2015 para sinalizar ao consumidor a necessidade de uso mais racional de um recurso escasso. Então a conversa de escassez, né, é a desculpa perfeita para que você pague mais. Aí, né, quando você vê que a mídia é completamente podre contra você. Você está ouvindo claramente que tem escassez de energia, ok? Matéria tá falando isso aqui, escassez de energia. Se há escassez de energia, como é que eles querem ainda por cima sobrecarregar algo que já está escasso com carro elétrico? Você escuta, inclusive isso é proposta, né, de vários candidatos. Olha, vamos eletrificar nossa cidade. Isso é uma babaquice. Não há energia para abastecer esses carros, a não ser que se diminua a população, que vá para aqueles números mesmo da Pedras Guias da Geórgia. Aí sim teria energia para todo mundo. Mas com a população, com o número que tem, não há como. Fora que esses carros são verdadeiras bombas explosivas prontas para estourar a qualquer momento. Tanto é que vários condomínios de luxo hoje proíbem que você estacione nas partes baixas desses estacionamentos esses carros. Não estão nem liberando mais. Porque pensa que não, eles entram em autocombustão, começa a pegar fogo do nada, né?
E aí como é que fica? Então você vê que tudo isso que está sendo falado é uma conversa para boi dormir. A ideia é sugar recursos e obrigar você a consumir produtos que você jamais compraria em situações normais. É a teoria do caos sendo aplicada. Caos, meu amigo. Ordem através do caos. A mídia deveria fazer esse questionamento. Não precisaria de um cara aqui do interior do Nordeste estar fazendo vídeo para falar uma coisa dessa. Isso é papel de jornalista. Aí eles, né, perdendo a audiência, colocam a culpa na desinformação. Ah, não, esses caras fazem desinformação e sensacionalismo. Por isso é que eles ganham audiência. Então, o algoritmo tem que nos favorecer, como tá. Aí você coloca qualquer notícia, só vai aparecer Band, Globo, SBT, Record, G1, UOL e por aí vai, Folha de São Paulo, né? Só aparecem as notícias que eles dão, porque foi enfinhado isso através de acordo. Agora, o verdadeiro motivo de vocês virem escutar o que eu falo e que muitos falam é porque sabe que pessoas que são desligadas da mídia, que não tem parte com mídia, é as únicas que falam a verdade. Um questionamento simples desse, óbvio desse, não se faz. E olha, né, a situação do Brasil, um país rico em energia, você imagina então como é que tá os outros, né? Como é que pode o negócio? Como é que a Europa, que usa ainda energia a carvão, quer vir falar em eletrificar a sua frota? Como é que pode um negócio desse? E você vê que aqui no Brasil, nem faz muito tempo que parou de chover. Nem faz muito tempo. Agora em há pouco estava tudo alagado. Então basta um período curto, né, de seca para já começar a escassez. E os caras vêm com essa cara de pau, né? Merecendo uma bofetada quem viesse falar isso, sinceramente, é porque é crime, né? E nenhum de nós é criminoso. Mas sinceramente, família, é duro ouvir isso aqui. O sistema de bandeiras reforçou a agência nessa terça. Não tem apenas o efeito financeiro, mas também tem um efeito educacional. Não é interessante estimular o consumidor a elevar seu consumo em um momento de escassez de recursos. A bandeira também é um instrumento comportamental. Então, um vagabundo que fala isso aqui, meu irmão, devia ir pra cadeia. Ninguém gasta energia simplesmente porque quer gastar. A grande verdade é essa. Agora, se não dá conta de abastecer a demanda da população, como é que vocês ainda querem sobrecarregar? Repita a pergunta. Então, uma cambada de vagabundo isso aqui. A ANEEL questiona ainda a avaliação do MME sobre sobra de recursos na conta das bandeiras, afirmando que o saldo caiu a metade desde fevereiro e pode ser rapidamente consumido. Dado, estamos atravessando um período de seca e de baixa produção de energia por hidrelétricas. Então, o papo é esse. Você sempre se ferra, né? E a gente avisou. Agora eles não vão ter nenhum poder, né, de mudar qualquer decisão que seja tomada ali pelo conselho. Quem comprou, comprou para mandar e comprou para ganhar dinheiro. Ainda mais que nós sabemos que é justamente aqueles, né, paizinho do dragão, que não tem pena nem dos seus cidadãos. E falou grosso lá, o cara vai preso. Nem Google tem para acessar, nem nada, né, nenhuma rede social, tudo estatal. E é esses caras que estão se tornando donos dos nossos principais serviços, né, com o avará de um bando de gente burra, ignorante, imoral mesmo, cambada de retardados, que não tem capacidade de raciocinar, mas se acham entendidos de política, querem brigar com você inclusive, né? Bando de ignorantes só podia dar nisso mesmo, né? O resultado é esse. Aí vão continuar idolatrando o tempo todo, sem parar para pensar um minuto nas consequências das próprias propostas que os maníacos que eles colocam no poder estão propondo, né? Uma cambada de ignorante que muitas vezes está só repetindo o que mandam. A situação é essa, família, de hoje em dia, né? Então, repito para você, o Paraguai, por exemplo, essa questão de energia, tá ganhando um bom dinheiro, já que a energia subiu de valor, né? Os quilowatts, então eles estão ganhando bastante grana e a energia tá cada vez mais barata lá, né? No Paraguai. Então, já disse para vocês, pense seriamente em sair do Brasil. Não recomendo que você vá para muito longe, recomendo que você fique em um dos países vizinhos aqui. Veja, né, quem vai decidir isso, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, se você me permite lhe dar esse conselho, é que você veja onde o que você sabe fazer se encaixa melhor, onde você conseguir essa oportunidade melhor. Veja, meus irmãos, porque essa ilusão, não, mas o Brasil é o principal aqui da América Latina, isso é conversa, pode até ter sido, mas o Brasil hoje é o que cai mais rapidamente e é o que está em situação de caos, até porque, repito, a chance que nós tínhamos de mudar era com a conscientização e a cobrança da população, mas o povo hoje quer mudar, mas passa a idolatria do candidato A ou B para o candidato C que entrou agora. Então, mesmo que o candidato C seja bom, queira fazer algo diferente, ele vai também se corromper, porque o poder corrompe e as pessoas estão colocando no lugar de Deus, e nenhuma pessoa é digna e capaz de se tornar Deus. Todas fracassarão, até o próprio Salomão, que foi abençoado com a sabedoria sobre-humana, quando se colocou nessa posição, se ferrou também. É isso, meus irmãos. Já encerrar o vídeo aqui, mas vamos explicar o
filme. Esse filme, eu recomendo que você assista, tem no canal EBA aqui no YouTube. É só você colocar aí, filme Caos, né? Se der eu colocar aí o link pra ficar mais fácil pra você. Nesse filme, os caras, ao invés de roubar o banco, isso é só o começo do filme, não é nenhum spoiler, mas olha que interessante, eles fazem um roubo inteligente. Eu não vou dizer como para não perder a graça, eu só vou dizer o que é que eles fazem. Em vez de roubar dinheiro e aquele absurdo todo para carregar esse dinheiro, porque você imagina você levar, vamos dizer, 10 milhões de dólares, né, em notas. É muita grana, é muitos sacos de dinheiro, você vai precisar de caminhão. E como é que você consegue fugir da polícia, né, com tanto dinheiro? Vai fazer igual Velozes e Furiosos, amarrar em 2 Dodge e sair arrastando no chão, né? Aquilo ali é ficção, é desenho animado, né? Mas esse filme ele é bem realista nesse ponto. E aí, os caras têm uma ideia melhor, né? Que tal colocar um vírus em um computador para roubar 80 dólares, né, de cada conta? Das milhares de contas que tem no banco, tirar apenas 80 dólares de cada um. Então é bastante inteligente esse filme e é mais ou menos o que o governo está fazendo conosco agora. O rombo que o Brasil passa agora são na casa de bilhões. Por quê? Porque cada vez ele aumenta o benefício, as pessoas beneficiadas estão deixando de trabalhar, né? É como uma inscrita nossa comentou no nosso último vídeo, né, sobre o aumento do Bolsa Família. A Clécia, né, ela disse o seguinte, ó: não só beneficiários do Bolsa Família, estou extremamente preocupada. Aqui no meu estado, do Ceará, é assustador que a cada 10 crianças, 7 a 8 são diagnosticadas com autismo. E pasmem, por lei estão todas se aposentando. Os pais não trabalham, vivem às custas desse salário e Bolsa Família. Ganham melhor do que muita gente, né? Muita gente que trabalha. Detalhe, a maioria das crianças tem autismo leve, que ao meu ver não interfere em nada na vida dos mesmos. Só que, dias antes de irem para o médico, que aprova o benefício, entope os filhos de remédio a ponto de ficarem dopadas de tanto remédio. Estou cansado de ver casos como esse, tanto nas cidades quanto no interior. Enfim, é muito preocupante. E eu destaquei aqui o comentário da nossa querida irmã Clécia para você ver o nível dos inscritos que a gente tem aqui. Tem as ovelhas negras? Claro que tem, mas a maioria, né, me dá muito orgulho, são pessoas extremamente inteligentes e esse canal é feito pela nossa união. Então isso aqui é para você ter noção, né, do que está acontecendo. E o brasileiro tem essa de dar um despertalhão, né? Então o camarada começa a ficar dependente disso, se acostuma e várias mazelas vão vir. Os preços altos para aqueles que produzem, o absurdo, né? O governo precisa financiar isso e ele não vai tirar do bolso dele, então ele tem que aumentar os preços das coisas e essas taxas são exatamente isso, vão cobrando cada vez mais. Aí é que entra o filme, né? Se os caras tivessem tirado esses valores das contas dos milionários, por exemplo, com certeza esses milionários iriam colocar mercenários atrás deles. Mas nem o banco está interessado em prendê-los, porque foi só 80 dólares de cada conta. Os cidadãos conseguem dar conta disso. É pouco. Então o governo faz isso, meu irmão. É uma taxinha aqui, uma taxinha ali, aumenta esse preço aqui, aumenta esse preço ali. E quando você vai olhar, você bota a mão no bolso e diz: caramba, eu tô comprando menos do que eu comprava. E tô trabalhando mais e não sobra nada. Que porra é essa? Perdão a palavra, família, mas é isso que você fala. O que tá acontecendo, meu irmão? É isso, os caras estão te roubando, sobretaxando você. Em tudo. É? Pior é isso, família. A gente fala e a cambada de imbecil continua idolatrando o político. Olha, é isso que eu posso fazer, meus irmãos. Espero que a maioria de vocês tenha entendido. Se isso acontecer, eu passo esses vídeos adiante pra ver se a gente acorda mais um idiota e sai dessa situação. Porque a única maneira de sair realmente é se o povo tivesse a noção de como realmente é afetado por cada coisa que é criada. Não se trata, mas só R$7 em cada quilowatts. Vai ser mais R$70, já é 70 num, pra encher o tanque mais não sei quanto, pra cesta básica mais não sei quanto, e assim vai. E aí quando você olha, você mal consegue dar conta, mesmo trabalhando mais do que antes, pra ter as mesmas porcarias de sempre. É isso, meu irmão, certo? Então fiquem com Deus, agora sim vamos embora, um abraço e fui! Volte pra terra agora, se sua mente estiver perturbada e seu coração incerto. Pois é só voltando para o começo que podemos ver claramente o caminho.